Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui do projeto, né? Motivarei. A lição a gente dividiu aqui, né? Tive que parar aqui a gravação, né? E lembrando que, como eu não faço edição dos vídeos, então eu subi os vídeos na sequência. Então esse aqui é o quarto vídeo da sequência, né? O primeiro tem 30 e poucos minutos, o segundo 30 e poucos minutos, o terceiro vídeo tem 12 minutos e esse aqui é o vídeo, né? Que eu vou procurar encerrar, né? Dentro do cronograma aí pra já subir. Que eu pretendo fazer a gravação da semana que vem, para já adiantar. Então a gente precisa concluir esse assunto. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, essa moral para nós, beleza? Voltando, lembrando que nós estamos no segundo trimestre, relacionamento das famílias, superando os desafios da palavra de Deus com exemplos da palavra de Deus. Essa aqui é a nossa lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. A gente vai aqui continuar, né, a história de Noemi e a história de Ruth, tá? Vamos lá então. E subitem 3. Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada à terra do pão. Ruth capítulo 1 versículo 19. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Ruth capítulo 1 versículo 19. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado em hebraico é amarga. Êxodo capítulo 15, verso 23. Sua queixa se resumia em declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida, para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria, assim como Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia. Havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então a sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Abacuque capítulo 2, verso 4 e Romanos capítulo 1, versículo 17. Recuperando a autoestima, Ruth no capítulo 1, verso 15 e 18. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Ruth capítulo 1, verso 22. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade. Da casa. Ruth capítulo 2, versículo 2. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse o seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Subitem 3. A honra do trabalho no campo de Boaz. Ruth capítulo 2, verso do 8 ao 17. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth capítulo 2, verso 1. Ruth foi para esse campo de cevada, a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Deuteronômio capítulo 24, verso 19 ao 21. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra, Noemi. Ruth capítulo 7, verso 7. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos. Ruth capítulo 2, verso 2. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu tempo, sua proteção e tornou-o provedor de Noemi e Ruth.
Sinopse 3. A chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima de Noemi. Ruth reencontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ruth capítulo 4, verso 1 a 9. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ela está perante de Elimeleque, e por isso, segundo a lei de Boaz, podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família, e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre, para nos fazer herdeiros da sua riqueza espiritual, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Há riquezas de Cristo para a nossa família. Boaz redime Ruth, a Moabita. Ruth, capítulo 4, verso 11 ao 13. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth, para que aquela terra fosse dele. Convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim, mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, e este o pai de Davi, o grande rei de Israel. Ruth capítulo 4, versículo 13, verso 17. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi. Mateus capítulo 1, verso 3 ao 6. Formando os elos da linhagem do Messias. Noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros, sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 24. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis da família, elas podem ter um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em todo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Sinopse 4. O Senhor honrou as suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos a família de Deus. É legal também, como a gente está fazendo a leitura, você abre a sua lição, vai fazendo a leitura e vai anotando no seu caderno. No seu caderno você vai anotando os pontos que você acha importante. Uma coisa que é importante ressaltar aqui, que Boaz, ele tipifica Cristo, tipo de Cristo. Por quê? Porque aqui ele entra na história como uma redenção, né? Como uma maneira de ajudar, né, as viúvas, né? Ruth, ela se predispõe, né, a pegar o resto das espigas, né? Ela estava à disposição a trabalhar. E nessa disposição dela, ela foi vista por Boaz, né, que era permitido pela lei mosaica lá em Deuteronômio que as viúvas e os mais pobres pudessem ali pegar o resto da colheita que sobrasse, né? Então eles estavam dentro da lei e ela se predispôs ali, ela estava catando ali a comida ali, né, que nem a xepa do fim de feira. Ela estava pegando a restinga ali, o resto, né, que aí ia ficar por aí, que ia ser perdido. E aí Boaz, vendo aquilo, né, ele observando, né, ele entra como resgatador, né? Ele adota ali, né, as duas, né? Ele adota as duas, fazer parte da família dele. E aí, inclusive, Boaz casa com Ruth, né?
e tem ali um filho com ela, né? E o filho o filho do fruto de Boaz com Ruth é Obed, né? Que tá aí dá-se a linhagem aí a partir de Obed dá-se a linhagem aí a linhagem davídica, né? Aí ela passa a ser inserida dentro da família de Cristo, né? Você vê que Ruth não fazia parte. A partir do momento que ela contrai matrimônio com Boaz, né? Ela era viúva, contraiu matrimônio com Boaz. E o fato dela estar ela estava no campo, colhendo ali as espigas, aí isso chamou a atenção de Boaz. Então ela passou a fazer parte da linhagem de Cristo, né? Porque ela estava no lugar certo, no momento certo, né? E ali a graça do Senhor alcançou ali. Então, no começo da história, dá a entender, né, que inclusive a sogra dela, Noemi, ela preferia que chamassem ela de Mara, né? Que Mara significa amarga, né? Por que ela queria isso? Porque ela achava que Deus estava castigando ela, né? Só coisa ruim que ela morreu os 2 filhos, né? E o marido dela também morreu. E uma nora foi embora e Ruth ficou com ela, né? Então você imagina como estava o coração dessa mulher. Mas aí ela, no começo da história, que parece uma história só de castigo, mas na verdade é uma história de preparação, né? E de superação, né? Entre família. Então elas ficaram juntas, Deus abençoou as duas juntas, e elas receberam a vitória ali, e ainda receberam o benefício de ser inserido na família, na linhagem genealógica do Cristo. Conclusão da lição. É importante que antes de chegar na conclusão, fazer aqueles questionamentos no meio da lição, né? Usa os seus alunos para fazer as leituras, né? Não fica só você lendo, coloca eles para fazer a leitura. As pessoas vão ficar prestando atenção na leitura de quem estiver lendo, para a pessoa ficar em pé e fazer a leitura dos trechos. A pessoa termina de fazer a leitura do trecho e você comenta, porque a aula fica mais dinâmica, a aula não fica cansativa e os alunos vão prestar mais atenção em você. Com certeza eles vão lembrar da sua aula, vão conseguir absorver mais da sua aula, porque aí a sua voz não vai ficar cansativa. Você coloca os alunos que nem eu falei, aquela dinâmica de PNL, a dinâmica, o pessoal vai estar se levantando para ler, os outros vão ficar atentos, de repente ele pode me chamar para ler, então eles vão prestar atenção no amiguinho lá que está fazendo a leitura. A hora que ele sentar, faz o comentário em cima da leitura do próprio aluno, entendeu? E vai colocando, conforme eles lerem as respostas da revisão dos questionários, já vai soltando as perguntas no meio da aula, porque aí que no final, quando for fazer a revisão, quando for fazer os questionários, eles já vão saber, já vai estar na mente deles, entendeu? Já vai fazendo um resumo mental, né, para eles já fixarem a maneira de você despertar a sua classe, né, para eles terem uma maior absorção, tá? Conclusão da nossa lição. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e uma sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que as sogras e noras, bem como os genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada. Então esse é o propósito de Deus, né? O propósito Deus, quando ele institui a família. Lá no Gênesis, a ideia da família é realmente proporcionar união, deixar as pessoas juntas, unidas, próximas, né? Esse é o grande segredo aí da família cristã, né? O projeto família, né? Lá no Éden. Beleza? Espero que até aqui se você acompanhou todas as aulas, tá aqui nesse quarto módulo, né? Da lição 7, né? Essa nossa lição 7 foi dividida em 4 módulos. Então, tem aqui material para você, audiovisual para você ouvir, né? Vai ser melhor para você fazer a absorção da lição, porque aqui você abre a sua lição, você vai ouvindo e vai acompanhando com os olhos aí na sua lição, tá? Para você melhor identificar os pontos que você acha importante para você repassar para os seus alunos. Lembrando que lá o ideal seria não ler lição na aula, você tem que ler antes. Mas a gente entende que os alunos, a maioria não lê a lição. Então quando chegar lá, em vez de você ler, os tópicos, você separa os alunos, cada um vai ler um pedaço.
Cada um lê um pedaço. Usa aquela técnica lá de colocar o nome dele, aqui ó, aquela etiquetinha que vende na papelaria. Pega o canetão e escreve lá, Fernando, Joaquim, Maria, Caola. Isso já vai ser diferente, é uma dinâmica diferente. Toda vez que você se direcionar para a pessoa, você fala o nome dela, entendeu? E aí fala o nome dela, fulano, Joaquim, faz a leitura aqui para mim, ele faz a leitura. Até aí, pronto, a pessoa senta. Aí você faz o comentário. Fulano, lê, aí ele vai ler um trechinho, pronto, senta, faz o comentário. Aí eles vão participando, a aula fica participativa, você não vai ficar cansativa, e você vai, em cima do que você estudou, o que a pessoa leu, você já estudou, você já está preparado, né? Se é professor, já tem que estar preparado. Aí eles vão fazendo ali, conforme eles vão fazendo as leituras, você já tem as suas anotações, e aí você vai pontuar aquilo que eles comentarem, aquilo que eles lerem. Aí você entra, aí entra a aula, né? Aí você tem que adaptar, né? Dentro do que no máximo 1 hora, né? Até às vezes tem até menos, né? Porque você tem que fazer todos os procedimentos da escola bíblica, então às vezes demora até menos. Então a sua aula tem que caber dentro de 40 minutos. Então faça a leitura, use os alunos da aula. Então quando você for colocar os nomes, já fica na porta pegando, coloca alguém para ficar pegando na porta, ou você mesmo aqui pegando os nomes, marcando, e pede para a pessoa colocar. Aí esse vai ser aí você vai falando, vai identificar pelo nome da pessoa. Você fala o nome da pessoa e aí você pede para ela falar. E aí fazer a leitura. E você vai fazendo os comentários e vai jogando as questões no meio, sem falar que é questionamento. Você fala da pergunta, muda as palavras, né, para ficar não tão óbvio. E aí já vai falando as perguntas no meio da lição, para já refrescar a memória da pessoa, tá? A gente vai para o questionamento. O que significa a palavra Belém? Aí você pausa e vai procurar lá. Pronto? Resposta. Significa a casa de pão. Pergunta 2. Como era constituída a família de Noemi enquanto estava na Judéia? Você pausa e vai lá ver a resposta no texto. Resposta da pergunta 2. Era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilim. Beleza? Pergunta número 3. A despeito de todos os sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, o que Ruth descobriu? Ponto. Vai lá procurar. Resposta. Pergunta 3. Ruth descobriu que Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 19, é a referência. Pergunta 4. Segundo a lição, em que tipo de mulher Ruth se tornou? Vai lá procurar no texto. Pausou? Voltou. É a resposta da pergunta 4. Ruth se tornara uma mulher de fé disposta a superar a crise e subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Pergunta 5. O que podemos perceber a respeito de Boaz? Vai lá ver no texto. Pausou. Voltou. Resposta à pergunta 5. Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para fazer ricos os herdeiros das suas riquezas espirituais. Fazer rico das suas riquezas espirituais. Ricos das suas riquezas espirituais. De novo, fazer ricos das riquezas espirituais. Pensa aí. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, tá? Então essa foi a nossa lição, tá? A lição foi muito gratificante, né? Comentar essa lição aqui, ela vai ficar salva aqui no projeto Motivarei. Você pode ver quantas vezes você quiser, lembrando que os exercícios, né, e a metodologia de como você vai armar, né, a aula, a gente vai estar sempre repassando, melhorando as dinâmicas. Para quê? Para que a sua aula seja mais dinâmica. E qual que é a finalidade de uma aula de escola dominical? Que o aluno extraia o máximo de conhecimento. O aluno ele sempre vai ter um pouco mais de dificuldade de absorver o conhecimento. Então você como professor, e ele não é obrigado também, está ali para aprender. Então ele não é obrigado a fazer esforços mentais enormes, né? E também a gente sempre fala que ele já é um milagre, geralmente o aluno estar na escola dominical, porque é de manhã. A maioria dos alunos de escola dominical, dos membros da igreja, eles são trabalhadores. Então, o pessoal trabalha muito, é classe trabalhadora. Então o pessoal está cansado. Então o pessoal, o único dia de folga deles, eles estão indo na escola dominical. Então a grande maioria não leu a lição. Você tem que entender que você está lidando com um povo que não leu a lição. Conhecem a Bíblia, mas não leu a lição. Então o que você vai fazer? Você tem que agir de uma forma dinâmica. Se você ficar só você lendo a lição,
e jogando testemunho dos outros lá, de quem foi, e vai sair fora do eixo da lição, você não vai conseguir concluir dentro de 40 minutos, tá? Você vai perder, vai te atrapalhar todo, e o pessoal não vai conseguir aprender, vai ficar com algo cansativo, você vai ver as pessoas bocejando. Isso também não pode te atrapalhar, né, quando você estiver ministrando ali, né? Lembrando você que é professor, veja eu não sei se eu já postei, né? Procura aqui ou nas playlists. Se não tiver playlist, procura aqui nos vídeos sobre estoicismo, né? Eu vou fazer um vídeo, vai ser uma série só sobre estoicismo que ajuda muito, né? O estoicismo, né? O movimento filosófico, a escola estoica, ela caminha muito próximo do cristianismo, né? O estoicismo é muito tempo para explicar, né? O modelo estoico, mas praticamente é você não ser influenciado pelo que está acontecendo. Então você vê o seu aluno tá bocejando, por quê? Não é porque o sol tá ruim, é porque ele tá com sono. Ele trabalhou a semana toda, é da folga dele, então ele tá com sono mesmo. Então cabe a você, né, se preparar para levar uma aula dinâmica, né? Então tá usando os alunos, as técnicas que eu falei, colocar o nome, já ele vai se sentir valorizado, né? Todos estão com o nome, tem que falar o nome de todo mundo. Você vai a revista da escola dominical é um informativo. Então sempre você procura falar o nome da pessoa, citar um exemplo, uma fulana, não sei o que tem, e como que é lá? Fala uma pergunta pro fulano, falei, como que é o seu relacionamento com a sua sogra? Tudo bem, fulana? E aí, dona Raimunda, o relacionamento com a sua sogra, como que é? Aí, tipo assim, então vai fazendo esse com o seu genro, né? Então vai fazendo essa dinâmica, porque tá dentro. Entendeu? Se você fazer uma pergunta lá, qual carro você tem? É diferente, vai sair fora do assunto. Agora, se a gente tá falando de genro e de sogra. Aí se você pergunta como que é o relacionamento de vocês, ali, o que surgir ali, alguém já teve uma pergunta para estimular, né, a mente de todos, logo no início. Como é o seu relacionamento com o teu genro? Como é o seu relacionamento com a sua sogra? Vocês se dão bem? Solta aquela pergunta retórica logo no começo, não precisa responder, mas eles vão começar a pensar. Aquilo vai trazer eles para a lição. Por quê? Porque é uma pergunta retórica, não é para ninguém responder, mas é uma pergunta interna. Eles vão começar eles vão focar naquilo que está sendo o assunto. Então é importante trazer a pergunta retórica no início da lição, para fortalecer ali a lição e trazer os alunos para dentro da aula, né? Porque é isso que eles vão estar vendo, entende? Então eles já vão lembrar. Você já tem que trazer a mente deles para você. Então você já tem que refrescar a memória deles. Alguém aqui, quem aqui nunca teve uma discussão com o genro, quem teve uma discussão com a sogra, teve um problema assim, né? Depois teve dificuldade de me perdoar, talvez você nem perdoou ainda. E aí nesse momento, os cachorros latindo. Esse aí é o momento de você trazer, né, o aluno para você e já começar a trabalhar as feridas, as pessoas que já estão com raiz de amargura. Esse aqui é o momento em que a lição, que é a escola bíblica, ela vai também fazer vai entrar com a psicologia pastoral, né, e com um tratamento, né, da cura interior, da alma da pessoa, né, e porque a escola dominical é para isso, é para aprendizado, né, e também para cura interior de muitas coisas que ficou no passado, porque ali é o momento que a pessoa tem para fazer perguntas, é o momento que a pessoa tem para tirar suas dúvidas, que no culto ela não tem. Então ali ela tem. Então é importante, né? A gente sempre é perguntando, deixa aberto. Se você tem uma dúvida, levanta a mão, tal. Ou então, deixa já. Criou com os seus alunos. Você tem dúvida, meu irmão? Você anota no papel. Você traz o caderno, anota no papel. As dúvidas. Não, às vezes não é só dúvida dessa lição, mas dúvida na Bíblia, assim, na vida. Você tem dúvida? Anota. Aí no final da aula você me entrega. Aí eu vou ler. Se eu não conseguir responder na hora pra você, aí durante a semana, no meio dos cultos, eu te respondo, eu ligo pra você e te digo por quê? Porque as pessoas elas têm dúvida, e ela quer tirar com quem? Com o professor, quer tirar dúvida com o pastor, não quer, e você que Deus colocou lá. Então Deus vai usar você. Então crie esse vínculo com os alunos, transforme a sua classe em alunos de verdade. Não só pessoas que vão lá frequentar e que tem um nome na chamada. Não, transforme em alunos, né? Que eles venham ser discípulos, transforme seus alunos em discípulos. Você está discipulando eles. Você tá, a escola dominical ela é um discipulado. Né? Então é a oportunidade que você tem de usar a ferramenta, que é a palavra de Deus, e também de estar ensinando ali os seus alunos. Né? Então principalmente você que já é aqui do projeto, que já está aqui, você já tem conhecimento para fazer uma abordagem efetiva dentro dos textos sagrados, você já está absorvendo conhecimento, já está aplicando as técnicas de interpretação. Tudo isso daí é para compor, né, você um líder melhor, você ser um pastor melhor, você ser um leitor melhor, ser um teólogo melhor, e aprender, né, a realmente
fazer a leitura bíblica da maneira correta, da maneira que tem que ser, usar a interpretação, né, usar a ciência da hermenêutica da maneira correta, se formar, né, como um bom professor, né, que esse é o intuito, a nossas células de formação da EBD aqui, as nossas videoaulas, são para formação de professores. Então é para formar as células de formação, para formar os professores que já dão aulas dominical e os alunos que tiverem essa predisposição e não só tá aprendendo, mas também ser professores, né, em lecionar a escola dominical, né, em formar essas pessoas, em capacitar, né? Então as células de formação da EBD aqui do Projeto Motivarei é para formar a mente de professores, pessoas que questionam para aprender e para levar a palavra, né? Não que questionam para ficar murmurando e para criar intriga no meio da igreja, não. É para a pessoa que o momento de você tirar suas dúvidas, de você questionar, de você aprender e ampliar o seu conhecimento é durante a sua aula, né? E essa aqui é uma reciclagem para você que já é professor antigo. Você que já é professor antigo dá aula há muitos anos, essa aqui é a sua reciclagem. Faça a EBD aqui do Projeto Motivarei. Você não vai achar aqui na internet, no YouTube, você não vai achar uma aula no nível que a gente está gravando aqui. Ainda é um conteúdo gratuito. Por isso também que eu deixo para a gente continuar fazendo, né, esse trabalho de maneira gratuita, que você vem que ajudar também a ajudar no nosso ministério, que é o Ministério Palavra Viva. Você vai fazer o quê? Aí no comentário fica fixado o Pix, né, daqui do projeto, né? Então o Pix é o e-mail, que é eberkramer2015@gmail.com, né? Você vai acessar e você vai enviar um valor que você sentir no coração. E esse valor ele vai estar ajudando o projeto. Tanto o Projeto Motivarei, vai estar ajudando o ministério e vai estar me ajudando, né, a continuar, né, produzindo vídeo com alta qualidade. Se você fosse comprar, né, você teria que investir, né, para comprar as técnicas de PNL, que aquelas são colocadas de uma maneira bem simples, né? Toda a metodologia da psicologia pastoral, que aqui é colocado de maneira simples também, que você entenda, para que você possa aplicar essas técnicas e replicar aí na tua igreja, né? Para você, uma coisa que é muito importante, né? Você aí que é professor de escola dominical, você já tem os seus alunos, uma maneira para você transformar os seus alunos em discípulos, né? Realmente em discípulos, ensinar eles, doutrinar eles, né, dentro da palavra de Deus, para que eles venham a aprender. É você trabalhar também as partilhas, né? A gente vai ter uma aula aqui só sobre partilha, como conduzir uma boa partilha, como inserir dentro do teu ministério as partilhas, como inserir aí na juventude as partilhas. Conversa com seu pastor, né? Aí você vai explicar para ele como que funciona o processo de partilha, o processo de partilha dentro da psicologia pastoral, né? Então, mesmo que você não seja um pastor, você vai estar aplicando técnicas de psicologia pastoral para você ajudar ali a pessoa que está chegando ali, o aluno da escola dominical, e também aquela pessoa que está chegando agora na igreja, que tem muitas dúvidas, né? Recentemente agora tem um irmão também, né, que é da família também, ela é testemunha de Jeová, e ele aceitou Jesus, está indo na igreja, e ele tem muitas dúvidas, né? Então a gente pressupõe que a pessoa que estava em outra denominação, ou então que está na igreja há muito tempo, que ela conhece, mas na verdade são as pessoas que mais têm dúvida, que às vezes as pessoas elas mascaram, elas abaixam a cabeça, não perguntam. As pessoas que mais têm dúvida são as pessoas que estão na igreja. Então é importante você como professor, você como mestre, você está ensinando, então é importante pergunta na aula, seja amigo do seu aluno, né? Se possível ele tenha o contato, a lista de telefone de todos, né? Eu não aconselho a ter grupo do WhatsApp da sala, porque já tem um monte de grupo na igreja, então faço o quê? Mas tenha o contato de todos, né? E crie uma lista de transmissão, né? É só você que tem o aplicativo aí da rede social WhatsApp, você vai clicar, você tem que ter o contato de todo mundo da lista. Então você colocou lá 30 na sua lista, na sua aula, dentro da sua classe tem 20 alunos. Pega o telefone de todos, confirma que se todos têm WhatsApp, beleza? Vai no seu aplicativo e coloca lá, criar nova lista de transmissão. Você clica nova lista e vai só adicionando os nomes da sua lista. Aí você coloca lá, lista de transmissão, escola dominical, pronto. Aí o que acontece? Toda vez que você postar alguma coisa, ou um vídeo, uma mensagem lá, não é igual o grupo, que a pessoa vai aparecer, fulano de tal te adicionou num grupo, né? Parece que ele também te denuncia ainda, alguém pode te denunciar e derrubar sua conta do WhatsApp. Aconteceu muito comigo, gente. Tô até sem WhatsApp por causa disso aí. Então o que você faz? Não cria grupo. Fica só uma lista de transmissão. Quando você manda a lista, você envia a lista de transmissão para as pessoas, parece que é uma coisa exclusiva. Parece que você só mandou para ela, né? Não, você mandou para as 20 pessoas. Só que como não aparece que ela está em um grupo,
porque a lista de transmissão não é um grupo, ela transmite uma transmissão simultânea. Então vai te ajudar bastante, né? E a pessoa vai se sentir muito valorizada. Então, um exemplo, quando for cria a lista da escola dominical, vamos supor, o irmão, aí ela tá lá. Aí ela vai fazer a leitura, grava esse videozinho assim, ó. Grava o videozinho e grava um videozinho lá, dizendo a leitura de segunda. Faça você a leitura da segunda-feira, hoje é segunda-feira, leitura tal. Então, um bom dia para meus alunos da escola dominical, né? Todos vocês que fazem escola dominical. Essa é a leitura da segunda-feira. Faz a leitura. Aguardo vocês lá no domingo, na lição tal, a título tal. Grava o vídeo, beleza. Aí você compartilha nessa transmissão. Compartilha nessa transmissão, eles vão se sentir super valorizados. Na terça faz a mesma coisa, na quarta a mesma coisa, na sexta a mesma coisa. No sábado você faz um lembrete, é um videozinho por dia, um videozinho de 60, de 45 segundos. É só você ler o textinho e mandar. Você vai mandar todo dia, você manda o videozinho falando, né? Você falando a leitura do dia, que é para estimular a pessoa a ler. Se ela não abriu a leitura da segunda-feira, a leitura da terça, você mandou um vídeo para ela e convidou ela para ela vir. Então a sua classe tem que vir. Essa pessoa aí você vai cativando ao pouco os irmãos da sua classe, né? E vai incentivando. Irmão, traga mais um, traga um visitante. Traga um visitante, tem 20 pessoas. Aluno seu, discípulo seu, né? Que vem, cada um trazer um, já são 40 pessoas, já dobrou. Vai incentivando, sempre incentiva a trazer mais um. Traga um visitante. Beleza? Pessoal, então gratidão para você que me acompanhou até aqui. É você que não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu curtida, o seu curtir e deixa o seu comentário também, beleza? Lembrando que a gente também eu postei aqui na comunidade aqui do projeto Motivarei. Eu postei você que quer gravar o seu testemunho, né? Eu ainda não, eu deixei o meu número, né? Eu não consegui ainda instalar o Telegram, tá travando aqui o Telegram, vou ter que trocar de número aí. Mas já vai gravando o seu testemunho, né? Ele tem que ter no mínimo 20 minutos, de 15 a 20 minutos e no máximo 1 hora. Né? E aí você descreve, tem que uma descrição certinho, um resumo sobre o que você vai falar, que é pôr na transcrição, porque a gente vai criar uma playlist aqui no projeto só com o testemunho seu, com o seu testemunho. Então você quer só você gravar o testemunho, faz o videozinho, você vai mandar, tá? Eu vou mandar o número, né, lá na comunidade do projeto aqui do YouTube. Só você clicar em comunidade, vai estar lá. Tem o meu número lá, só que ainda não está ativo o Telegram. Então eu vou ativar o Telegram, ou então eu vou providenciar um outro número para vocês entrarem em contato para mandar o vídeo. Seja ele ou por WhatsApp depois, ou pelo Telegram. Pra quê? Pra eu estar subindo aqui no projeto o seu testemunho, tá? Então o seu testemunho você manda pra mim, escreve sobre o que é, manda o seu nome certinho, a cidade que você é, que é pra edificação de todo mundo. Não manda tipo sem nome, sem nada, não, manda certinho o seu nome, onde que você está falando, sobre o que é o testemunho, porque a gente vai postar aqui no canal e também a gente vai também falar, né? Que a gente vai falar um pouco de você aqui. Se tiver sua rede social também, você também grava vídeo também, a gente vai, no dia que for subir o seu testemunho, a gente vai fazer um vídeo falando também sobre você, sobre o seu canal também, sobre as suas redes sociais também. Aí um vai ajudando o outro também, tá? Beleza? Muito obrigado. Deus abençoe. Até mais.